Assentados, por favor, abram suas Bíblias, Hebreus capítulo 8, versículos 1 a 13. No domingo passado nós encerramos o capítulo 7, falando a respeito das razões pelas quais Cristo é digno da nossa total confiança. E hoje nós continuaremos analisando e pensando em outras implicações do ministério e da obra de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 8, versículos 1 a 13, onde a palavra do Senhor diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, e não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra foi lida. E agora nós pedimos a direção do Senhor. Pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a cada um de nós, grave nos nossos corações e nas nossas vidas a tua palavra e faça-nos, ó Deus, viver, quando daqui sairmos, tudo o que temos aprendido por meio dela. Não permita, ó Deus, que eu e os meus irmãos saiamos daqui sem ouvir a tua voz, mas que, ó Deus, ouçamos as doces palavras do Senhor nessa manhã. É em nome de Cristo que oramos. Amém. Irmãos, o que é melhor? O novo ou o velho? Coisas novas ou coisas velhas? Pessoas novas ou pessoas velhas? E essas perguntas podem, em um primeiro momento, parecer bastante tolas, mas quando nós vamos olhar a circunstância e a realidade ao nosso redor, nós vamos ver que aí há um debate que chega a dividir pessoas, na igreja mesmo. Quando aqui, muitas vezes perguntamos, aqueles que já estão aqui há um bom momento, aqueles que já têm uma caminhada cristã, vão dizer que a igreja do passado é muito melhor do que a igreja atual. Já aqueles que são mais novos vão dizer: não, a igreja atual é muito melhor do que a igreja do passado. Outros vão dizer que o vinho mais antigo é bem melhor do que o vinho novo.
Outros vão dizer que as máquinas fotográficas analógicas são muito melhores do que as digitais. Alguns vão dizer que os discos de vinil, e o Júlio, diga-se de passagem, vai concordar comigo, são muito melhores do que os MP3 de hoje. Ou seja, tudo isso, irmãos, nos mostra então essa divergência entre o que é melhor. E principalmente numa realidade pós-moderna, a qual eu e você vivemos hoje, isso ainda é inflamado muito mais, porque para os viventes da era pós-moderna, tudo o que é passado não tem mais valor. Tudo o que é passado precisa ser desconstruído. Somente o novo é melhor, tem mais valor, possui uma aplicabilidade muito maior. Mas hoje nós vamos ver que a partir desse texto que eu e você acabamos de aqui ler, ele vai falar de algo novo e que é definitivamente melhor do que o antigo. Nesse caso, sim, o novo é melhor do que o antigo. Algo novo que o próprio Senhor nos oferece, cujo o valor é incomparável a qualquer coisa que tenha vindo anteriormente. E nós precisamos então, com o coração submisso ao Senhor e de forma humilde, entender que aquilo que é novo no Senhor, e observe, aquilo que é novo no Senhor é muito melhor. Aquilo que o Senhor tem a nos oferecer em termos de novidade de vida, em termos de uma nova aliança com o seu povo, é sim de valor inestimável. Nessa manhã, meus irmãos, nós vamos entender a respeito da nova aliança promovida por Cristo Jesus. Algo que nós falamos tanto na igreja, que Cristo é sim o ministro dessa nova aliança, que Ele é sim o sumo sacerdote eterno, que Ele lá dos céus ministra o verdadeiro tabernáculo celestial, e de que as promessas a qual Ele nos faz, as quais Ele media, são promessas muito superiores e melhores do que qualquer outra já nos feita ou nos oferecida ao longo da nossa caminhada. Por isso, hoje, o tema da nossa mensagem é Cristo, o mediador da eterna aliança. Cristo, o mediador da nova e eterna aliança. Se Ele é, como vimos no domingo passado, que Ele é digno da nossa total confiança, que nós devemos depositar as nossas vidas por completo aos seus pés, que nós devemos nos devotar integralmente, de que nada do que Ele promete vai falhar. Hoje Ele continua revelando um pouco mais de si, de que se nós hoje vivemos essa nova aliança, se a promessa de Jeremias capítulo 31, hoje ela se cumpre na minha e na sua vida, se hoje as palavras do Senhor são impressas no nosso coração e não mais em tábuas de pedra, é porque Cristo tornou-se o mediador da nova e eterna aliança. Porque se assim não o fosse, nós ainda viveríamos como os nossos irmãos do Antigo Testamento, ainda viveríamos diante da necessidade de sacrifícios diários, cotidianos, de uma vida religiosa como vemos no Antigo Testamento, mas hoje tudo isso passou, porque Cristo Jesus se tornou mediador dessa nova aliança. E diferente e a gente vai falar um pouco disso mais tarde, diferente das outras alianças, em que a outra parte, ou seja, o homem, falhou, quebrou, descumpriu, essa não pode ser quebrada, essa não pode ser dissolvida. Não há mais a necessidade de um outro aliancista vir para fazer um novo pacto. E isso porque Cristo é o sumo sacerdote das realidades eternas. Na primeira parte do versículo 1 diz: ora,
o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. E ao dizer aqui o autor que o essencial das coisas e estudado, o autor então está nos dizendo, ele está nos ensinando que aqui nós encontramos o resumo, que o importante é isso, o sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Porque durante inúmeros capítulos, e nós temos visto isso conforme caminhamos em Hebreus, que o autor está tentando ensinar, que algo que é difícil para os leitores dessa epístola entender, que Cristo é uma espécie de sacerdote, não um sacerdote como aquelas figuras veterotestamentários, mas que Cristo é um sacerdote diferenciado. Lembre-se, irmãos, o autor está escrevendo para judeus, e judeus que estavam pensando em voltar para as velhas práticas, para o judaísmo antigo, para os ritos do Antigo Testamento, para o templo, para os sacrifícios, e que tinham na mente o sacerdócio que começa com Arão e que depois torna-se o sacerdócio levítico. Logo, na mente desses irmãos, falar que Cristo é sacerdote é algo completamente incompreensível, porque Cristo, na mente deles, não cumpria os requisitos necessários para o sacerdócio. Logo, eles concluíam que não era possível confiar em Cristo, que não deviam se render a Cristo, que Cristo não era uma fonte segura de bênção, como era ensinado. Por isso, então, essa ênfase no ministério de Cristo. E quantas vezes, irmãos, nós também nos encontramos diante de tamanha realidade. Descremos na pessoa e na obra de Cristo Jesus, da sua companhia ao nosso lado, da sua intercessão em nosso favor, da sua mediação entre nós e o Pai. Quantas vezes nós também não precisamos ser rememorados dessas verdades, que Cristo é o sacerdote supremo, superior, o sacerdote que nós possuímos e que de fato, irmãos, pode fazer algo por nós, que nenhum outro sacerdote poderia, porque os sacerdotes antigos faziam algo momentâneo, mas que logo em seguida aquele rito precisava ser repetido. Eles morriam e não podiam mais fazer nada. Mas com Cristo Jesus a realidade é diferente. E o autor então descreve logo nesses primeiros versículos um resumo de tudo o que nós já vimos até aqui, um resumo da obra que Cristo realiza por nós, aquilo que nós chamamos da exaltação de Cristo, que caracteriza a sua obra. Olha só a continuidade do versículo 1 diz: possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Essa é uma referência sintetizada à obra de Cristo, aquilo que Cristo fez após a sua morte. Mas por que, pastor, falarmos a respeito disso? É porque é comum, irmãos, em nossos dias, nós termos uma perspectiva reducionista da obra de Cristo. Muitos pensam assim: eu sou crente, eu sou filho de Deus, porque Cristo morreu pelos meus pecados. E isso está correto, mas está incompleto. Muitos definem a obra de Cristo somente em termos da sua morte, mas se Cristo ressuscitado, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. A obra de Cristo não se encerra com a sua morte. Cristo ressuscitou, mas não só ressuscitou, como também ele foi elevado, assunto aos céus. Uma vez que ele completou a sua obra terrena, agora ele dá continuidade a essa obra de forma celestial. Os nossos símbolos de fé, de forma específica,
nas perguntas 53 até 55, trabalham e falam a respeito dessa obra intercessória de Cristo em nosso favor, do reino de onde ele se encontra assentado à destra de Deus. E de forma específica, lá na pergunta 55, a resposta é: Cristo faz a sua intercessão apresentando-se em nossa natureza continuamente perante o Pai no céu, pelo mérito da sua obediência e sacrifício cumpridos na terra, declarando ser a sua vontade que seja aplicado a todos os crentes, respondendo a todas as acusações contra eles, adquirindo-lhes paz de consciência, não obstante as faltas diárias, dando-lhes acesso com confiança ao trono da graça e aceitação das suas pessoas e serviços. Isso, irmãos, é o que Cristo faz por mim, por você, agora. Muitas vezes pensamos que Cristo não está conosco, Ele não realiza nada em nós, principalmente quando a adversidade bate à nossa porta, mas, irmãos, nós podemos ver que não, isso é uma mentira, isso é uma enganação que nós nutrimos na nossa mente. Em todo o momento, sim, Cristo continua realizando a sua obra em nosso favor, porque Cristo é o nosso advogado presente na presença de Deus. E desculpe a redundância, mas eu achei que dessa forma ficaria melhor. Diariamente, constantemente, Cristo é esse advogado presente diante do Senhor. E você já parou para pensar nisso? Eu e você temos alguém que constantemente nos representa diante do Pai, que intercede pelas nossas vidas, que se apresenta diante do Senhor, cujo sacrifício é suficiente para abarcar as minhas e as suas faltas diante do Senhor. E essa realidade, irmãos, deveria nos mover em adoração. Isso deveria ser algo ao qual nós nunca deveríamos nos acostumar. Se eu e você nos atentássemos todos os dias e nos lembrássemos daquilo que Cristo realiza, do que nós temos em nosso Salvador diante de Deus, intercedendo por nós, nós passaríamos o dia de forma mais grata, nós reclamaríamos menos, nós murmuraríamos menos. E talvez, se nós fôssemos mais atentos a essa verdade, nós também nos tornaríamos pessoas mais atentas ao nosso pecado, evitando banalizar essa realidade, mas se Deus para com cada um de nós. Essa é a obra de Cristo. E essa obra sacerdotal de Cristo, em tantos sentidos, ela se assemelha à obra dos sacerdotes terrenos, mas também é distinta da obra dos sacerdotes terrenos. Olha só lá no versículo 3, ele diz: no que é a obra de Cristo então se assemelha? Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Cristo tinha uma responsabilidade muito parecida com a dos sacerdotes da antiga aliança, que os judeus estavam familiarizados, ou seja, o autor aqui, irmãos, está fazendo um ponto de contato. Lembre-se do contexto entre o ministério de Cristo e o dos sacerdotes. Aqueles sacerdotes eram separados por Deus para realizar algo específico pelo povo, para oferecer sacrifícios, para realizar determinadas cerimônias, como representantes diante de Deus, em favor do povo, fazendo então essa mediação. E Jesus faz a mesma coisa, só que agora, ao invés de oferecer pombinhos, rolinhos, carneiros, Cristo oferece a si mesmo. Ele é o próprio sacrifício, por isso ele é sacerdote. E quando eu e você somos orientados a vivermos como sacerdotes, que o homem deve ser o sacerdote do seu lar e não a mulher,
significa vivermos de forma sacrificial, que nós devemos nos responsabilizar por aqueles que estão debaixo dos nossos cuidados. Mas a obra de Cristo também, obviamente, é diferente, e é algo que fica claro nos versículos 4 e 5. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quando nós pensamos no Antigo Testamento, a conclusão óbvia que nós chegamos é: o Antigo Testamento são sombras e figuras das coisas que haveriam de vir, daquilo que apontava para a vinda do Messias. E isso também é correto, mas também é algo parcial, é algo incompleto. Quando o texto nos diz que Moisés é aquele que foi divinamente instruído para estabelecer um sacerdócio segundo as figuras e sombras que haveriam de vir, ele não está falando somente de coisas futuras, mas também de coisas que já existiam. Lá em Êxodo 25, 40, e o que é também reforçado aqui no versículo 5 de Hebreus, Moisés foi chamado por Deus para mostrar a ele, Moisés, algo que não estava para acontecer, mas algo que já estava acontecendo, um modelo, uma planta de um edifício. Deus chama Moisés para ver a planta do tabernáculo celestial. Deus não chama Moisés para apresentar a ele algo que surgiria milênios, séculos mais tarde, mas algo que Deus já estava fazendo, e Moisés deveria copiar aquele modelo. Quando nós falamos de tabernáculo celestial, nós não estamos falando de um lugar físico, mas o tabernáculo celestial significa a própria presença de Deus. Esse lugar santíssimo de adoração, esse culto celestial, a partir do qual eu e você modelamos as nossas vidas, e a partir do qual Moisés iria modelar o tabernáculo terreno. E ainda que possa ser difícil para nós compreendermos como Moisés estava vendo esse modelo, fica claro no texto que Moisés deveria seguir o padrão de Deus para o tabernáculo. E então nós concluímos que é o tabernáculo de Deus que determina o tabernáculo dos homens. Muitas vezes nós pensamos que é o inverso, que nós determinamos como Deus deve agir, como Ele deve pensar, como Ele deve se mover, mas não, é o inverso. É o Senhor que modela as nossas vidas, Ele é o padrão que deve ser copiado. E isso, irmãos, é um tremendo princípio para a vida cristã, pois é o modelo da vida, do tabernáculo, do plano de Deus, que modela as nossas vidas. Quando Paulo lá diz aos seus ouvintes e os conclama para serem os seus imitadores, era isso que ele tinha em mente: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o tabernáculo vivo de Deus entre nós, Ele é o Emanuel, Ele é o próprio Deus conosco, não mais restrito a uma tenda, aquele lugar restrito de adoração, aos santos dos santos, mas agora Ele se relaciona comigo, com você, Ele se relaciona conosco de forma plena, e é Ele que modela as nossas vidas. O que modela a sua vida não deve ser o seu chefe, o que modela a sua vida não deve ser o seu esposo ou vice-versa. O que modela a sua vida não deve ser o seu professor no colégio ou na faculdade. O que deve modelar a sua vida é Cristo Jesus. Porque santificação é a nossa vida se tornar um tabernáculo de adoração na presença de Deus. É uma vida totalmente consagrada para isso. Mas, em segundo lugar, Cristo é o mediador de uma nova aliança,
cujas promessas são superiores. É por isso, irmãos, que eu falei no domingo passado que voltar ao judaísmo, como muitas igrejas têm feito hoje, é um retrocesso, é uma afronta, é pisar naquilo que Cristo realizou. Porque no judaísmo nós temos só promessas, promessas que se cumpriram, mas só promessas. Hoje, na pessoa de Cristo, nós temos aquele que cumpre todas essas promessas e que promete algo muito maior e muito melhor do que aquilo que nos foi prometido nas páginas do Antigo Testamento. Porque muitas vezes pensamos que retornar ao judaísmo é algo aqui somente de hebreus, é somente um problema dessa comunidade. Mas não, irmãos, hoje nós estamos repletos de igrejas adornadas de símbolos judaicos, vestes judaicas, ritos judaicos. E implicitamente eles estão dizendo que a velha aliança é melhor do que a nova, que o sacerdote do Velho Testamento é superior ao sacerdote do Novo Testamento. E então lá no versículo 6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Cristo não é qualquer mediador. Cristo é o advogado que concilia, irmãos, o divórcio eterno entre nós e Deus. É Ele que nos representa e representa Deus de uma forma única, porque Ele é Deus e homem, logo Ele pode falar em favor dos dois. Assim, Cristo é o representante perfeito. Como eu disse, irmãos, você deve confiar em Cristo, não no pastor, não no presbítero, não no diácono, muito menos no bispo e no apóstolo, que não são figuras do Novo Testamento, nem sequer existem. Você deve confiar em Cristo, porque Cristo é aquele que media o nosso relacionamento com o Pai. Ele é o nosso sacerdote, não de um ministério terreno, falível, imperfeito, incompleto. Não um sacerdote, não de símbolos passageiros e ritos cerimoniais com prazo de validade. Cristo é o mediador de uma aliança superior. Porque se desde o início, desde Adão, Caim e Abel, Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi e tantos outros, se esses tivessem acertado, se as alianças firmadas entre eles ao longo da história fossem cumpridos de forma sem defeito, não haveria necessidade de Cristo vir a esse mundo. Mas esse nunca foi o caso. Cristo se faz necessário porque todas as alianças iniciais, ainda que foram perfeitas da parte de Deus, contavam com criaturas imperfeitas, criaturas que não podiam sustentar a sua parte no pacto, que quebraram essa aliança. Por isso nós precisamos de uma aliança superior, de algo melhor, algo que é definitivo. E por que então que essa nova aliança ela é superior? Porque o Espírito da adoção agora nos sela como filhos de Deus. O autor lá no versículo 10, se você prestou atenção, ele está fazendo uma alusão ao texto que nós lemos na nossa liturgia, uma referência a uma profecia que Jeremias havia dado ao povo quando eles estavam em uma das suas piores fases da história, na fase do exílio babilônico. Mas Jeremias aqui está trazendo uma palavra de esperança, de algo que Deus iria fazer em favor do seu povo, de algo que Deus iria fazer na vida do povo de Israel, algo ao qual não permitiria que eles jamais fugissem do Senhor.
Deus iria colocar uma tatuagem neles. Deus iria colocar uma marca nesse povo que agora não poderia de maneira alguma ser revertida, revogada. E ele, ao invés de seguir os princípios da lei antiga e inscrever a sua aliança em tábuas de pedra, ele agora as inscreve nos corações, de tal forma que hoje eu e você somos o templo de Deus. Não mais precisamos ir ao tabernáculo para adorarmos ao Senhor, porque agora nós somos o local de adoração. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, que nós somos pedras vivas do santuário de Deus, que Deus habita em nós, nós somos templos ambulantes, habitados agora não mais por letras humanas, mas pela letra do Espírito em nós, o registro irrevogável de Deus em nós. Essa aliança, ela é melhor e ela é superior, porque o acesso a Deus agora é direto, sem obstáculos. Lembre-se do Antigo Testamento, lembre-se do sacerdócio levítico, onde somente ele podia entrar nos santos dos santos. Somente ele poderia ali uma vez por ano prestar esse culto ao Senhor. E o versículo 11 desse texto, muitas vezes ele é utilizado erroneamente por algumas denominações e até mesmo seitas que desenvolveram a chamada teologia da igreja sem pastor. Dizem que não precisam de líderes sobre eles, pois todos agora são pastores. E quem quiser pregar, fica de pé e começa a falar o que o Espírito está mostrando a ele. Mas isso é completamente equivocado, porque lá em 1 Timóteo capítulo 3 fala que a igreja precisa de presbíteros, que a igreja precisa de diáconos, que a igreja precisa de homens que são responsáveis pelo governo da vida do povo de Deus. Mas o que o texto aqui está nos dizendo é que nós temos, irmãos, acesso direto a Deus. Nós não precisamos mais de mediadores. Deus agora está agindo na vida do povo com maior intimidade que já existiu, com maior proximidade que já existiu. Portanto, nós podemos sim nos exortar mutuamente, tendo acesso ao poder do Espírito de uma maneira única. Mas essa aliança é também superior, por causa do caráter definitivo de Cristo, que elimina a necessidade de novos sacrifícios. Não há mais a necessidade de derramamento de sangue, não há mais a necessidade de que animais sejam sacrificados, porque Cristo, de uma vez por todas e de forma infalível, entregou-se a si mesmo em nosso favor. E como o versículo 12 do texto diz, esse sacrifício ele é tão potente, tão poderoso, tão misericordioso, que Deus jamais vai se lembrar das nossas faltas. O sacrifício de Cristo, ele abarca tudo aquilo que nós fazemos, tudo o que há de errado que nós fazemos contra Deus. Por isso nós não vivemos mais sob o jugo de escravidão. Mas tantas vezes, eu e você, ainda que nós saibamos dessa realidade, ainda que já tenhamos ouvido a respeito dessas coisas, vivemos como se elas nunca tivessem acontecido. Vivemos sob o jugo de escravidão do pecado, tristes porque nós não conseguimos nos livrar dele, triste porque nós não temos poder para combatê-lo. Vivemos na nova aliança, mas em nossas mentes acreditamos que ainda estamos vivendo na velha aliança, que ainda necessitamos fazer algum tipo de sacrifício, fazer alguma coisa para expiar a nossa culpa, o nosso pecado. Lembre-se, irmãos, Cristo jamais se lembrará das nossas faltas, por isso pare de ficar arrastando corrente, pare de viver no passado,
Pare de ficar sendo atormentado por aquilo que aconteceu no passado. Deus é rico em misericórdia. Os nossos pecados, eles são de uma vez lançados na cruz do Calvário e de lá para o mais profundo abismo. Nós não estamos mais presos a essa realidade. Mas quantas pessoas estão na igreja se dizendo crentes, mas nunca experimentaram isso? Essa libertação que só o Senhor pode dar, o perdão definitivo dos nossos pecados. Essa é a nova vida, não só aquilo que Deus fez por nós aqui, mas as consequências também disso para os nossos relacionamentos. Se nós agora pertencemos ao Senhor, como dissemos, podemos orar a hora que nós quisermos, podemos conversar de maneira livre. Nós somos, irmãos, tão legalistas, que nós acreditamos que para orar, a oração só é eficaz se alguns ritos forem cumpridos. A oração só é válida se ela é feita de olho fechado. A oração ela só é válida se é feita lá no meu quarto. A oração só é válida se ela é feita de joelhos. Irmãos, nós estamos voltando ao passado. Nós não precisamos de toda essa cerimônia para entrarmos na presença do Senhor. E você sabe por quê eu e você colocamos esse tanto de regra nas nossas orações? É porque nós não queremos orar. É porque nós somos sem vergonhas mesmos e não queremos orar. E por não querermos orar, nós inventamos essa atmosfera de piedade, que a oração só é válida se alguns ritos forem cumpridos. Não é necessário, irmãos. Nós podemos confiantemente apresentar as nossas faltas, apresentar as nossas súplicas, cantar em gratidão a Deus, porque agora o caminho está livre, o acesso está liberado. Nós temos o perdão de uma vez por todas, e se nós temos esse perdão aqui, nós também devemos perdoar os outros de uma vez por todas. Nova aliança significa que nós devemos andar em novidade de vida. Uma vida que faz a diferença, uma vida que Deus atua em nós e nos transforma. Como eu falei na aula hoje, quando você está diante de uma fachada e está lá, advocacia fulano de tal, você espera que lá dentro esteja um advogado. Mas quando você chega lá dentro, até o Saulo me deu a ilustração, tem um torneiro mecânico. Aí você vai pensar, tem alguma coisa errada que não está certa. Esse, irmãos, é o princípio da vida cristã. Quando nós falamos que somos cristãos, quando nós afirmamos a nossa fé em Cristo, que Ele é o sacerdote sobre as nossas vidas precisam refletir isso. As pessoas precisam enxergar ali um verdadeiro cristão e não qualquer outra coisa. Nosso viver não pode mais ser caracterizado pelo velho homem, e sim pelo novo, regenerado, à imagem de Cristo. Porque agora o caminho está aberto ao Pai, o acesso a Ele está livre, o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós temos Cristo Jesus, o mediador dessa nova e eterna aliança, que intercede por nós em todos os momentos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar e recebermos a bênção, e aí eu peço que você se assente por alguns instantes. Ó Deus, nós queremos te agradecer pela obra de Cristo Jesus em nosso favor, por essa nova e viva aliança que hoje nós podemos experimentá-la, por esse livre caminho que nós temos agora à presença do Senhor,
por essa liberdade agora que eu e os meus irmãos podemos desfrutar. Liberdade essa que nos permite orar ao Senhor, cantar ao Senhor, agradecer ao Senhor, levantar as nossas mãos ao Senhor, consagrarmos as nossas vidas como sacrifício vivos diante do Senhor. E que, ó Deus, que essa verdade seja sempre latente em nossos corações. Não nos deixe, ó Deus, nos esquecermos dessas verdades, de que a obra de Cristo Jesus não se encerrou no momento da sua morte e ressurreição, mas que hoje, assentado à tua destra, Ele intercede por nós e sobre nós, nos socorre, nos ajuda, nos auxilia, nos fortalece, e que em resposta, ó Deus, possamos viver segundo essa nova vida que Cristo Jesus conquistou em nosso favor. E nós oramos em nome dele. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E que essa bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, os acompanhe hoje e para todo sempre. Amém.